todos serão sancionados, exceto o ministro Fux, que é quem está contrário a tudo que está sendo feito lá. O grande cerne da discussão toda é que nós temos uma intervenção vindo do governo estrangeiro no Brasil, porque nós temos uma coisa muito pessoal ali do presidente Trump, ele se identifica com o ex-presidente Bolsonaro, com o que está acontecendo. Ele foi uma afronta à postura do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros, será assim considerado, não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. O cerne da questão é, essa influência que nós vamos ter já está impactando severamente no Brasil. Essas sanções que o Brasil já vem sofrendo é tarifácil, é a sanção contra o ministro. Eu estive nessa semana em um grande banco internacional aqui no Brasil, participando de um evento com investidores, analistas, clientes, e a pergunta foi feita: se nós temos uma taxa aqui de Selic de 15% ao ano, e você tem nos Estados Unidos uma taxa de 5,5%, por que os investidores brasileiros, eu estou falando 1% do PIB mais alto do Brasil, estão tirando o dinheiro do Brasil e mandando para aplicações lá em offshore dos Estados Unidos, lá em Miami, clientes deste grande banco? Por quê? Porque está afugentando. Então, se eu tenho lá um presidente americano que vai aplicar uma sanção aqui no Brasil, que ninguém sabe o que vai vir ainda, que dizem que é um voto lido, é uma sanção aplicada. Nós temos uma guerra que não é comercial, é política. Os empresários escutaram nessa semana, que foram lá nos Estados Unidos conversar lá com o secretário da Casa Branca, de que não havia nada a ser resolvido, porque o grande problema era o Supremo Tribunal Federal. Então, é aguardar o que há de mais drástico. E a gente espera, não dá nem para falar muito para não dar ideia, que não venha coisa pior. Vídeo que está acontecendo com a Venezuela. Então, eu tenho certeza de que sim, deu voto, vai receber uma sanção. Cíntia, recentemente, inclusive, agora nesses últimos dias, os bancos questionaram, né? Os Estados Unidos, aliás, questionou os 5 bancos aqui no Brasil se eles estavam aplicando essas regras. Isso demonstra, então, que eles devem apertar o cerco, continuar em cima. O que a gente pode tirar, né, dessa informação? Eu não tenho a menor dúvida. Acredito que não se trata só de ter aplicado a lei e agora dizer assim, eu já apliquei e é só um carimbo. Eles vão querer ver efetividade, né? Porque foi uma medida muito drástica e essa medida drástica não vai ser aplicada, não foi aplicada à toa, sob o ponto de vista de que ninguém vai olhar se isso está sendo ou não está sendo aplicado. Então, assim como disse a Luciana, eu acredito sinceramente que todos os demais ministros, talvez à exceção do Fux, como eu disse aqui no começo do programa, por isso até eu acredito que se tiver algum reconhecimento de nulidade vai ser eventualmente por um voto divergente do Fux, que é um processualista, então que não vai fechar os olhos, eu acredito, às questões processuais, como as minhas colegas já disseram aqui, a não paridade de armas, um prazo menor para análise das questões e talvez isso, se tiver eventualmente um voto divergente ou algum pedido de retirada de pauta, alguma coisa possa segurar um pouquinho essas sanções, mas a nós termos um julgamento efetivo com a condenação, acredito que cada voto virá respectivamente a sanção a quem votou. O que eu espero, honestamente, é que, como disse a Luciana, que a gente não tenha coisas piores, que nós agora não temos nem como prever, porque também é uma caixa de surpresas. Também não acredito que sejam novas tarifas, porque daqui a pouco essas tarifas elas vão colocar a própria economia americana também em prejuízo. E como se disse aqui, lá mesmo nos Estados Unidos já há uma discussão judicial acerca da validade dessas tarifas. Então, não acredito que seja tarifa, porque a discussão toda é política, ela não é jurídica, ela não é econômica, e quando a política entra, a gente sabe que, historicamente, a política, inclusive, é a responsável por guerras. E aí é onde o nosso receio bate, acredito que de toda uma nação. E, Luísa, dentro dessas sanções, então, que parece que todo mundo aqui acha que não ficarão mais nesse mundo aí das tarifas e sim contra os ministros especificamente. Tem alguma postura que o Brasil poderia tomar de diferente, os ministros? Como que precisa acontecer, o que devem acontecer agora nesses próximos passos se a gente realmente tiver maiores sanções nesse sentido? Olha, é uma posição muito delicada, né, que nós nos encontramos, porque ao mesmo tempo que
que estamos sofrendo uma pressão indevida, né? Porque é indevida, um presidente de uma outra nação querer influenciar num julgamento interno, né, de fatos graves que aconteceram dentro do Brasil. Se a conduta é típica, se não é típica, se teve nulidade, se não teve nulidade, mas são fatos graves que aconteceram e que têm que ser julgados e têm que ser processados. E essa pressão e toda essa movimentação política, a aplicação de sanções a ministros dessa corte, é uma tentativa de influência de tirar a própria soberania do Estado brasileiro, da autonomia das instituições daqui. Então, os ministros, né, e o próprio presidente Lula, assim, ninguém vai se mexer no sentido de determinar que não seja feita o julgamento, que as coisas não prossigam normalmente. Então, cada ministro vai proferir seu voto normalmente, vai bancar se vier uma sanção, mas é uma situação que você fica entre a cruz e a espada, porque você tem os filhos do Bolsonaro fazendo barulho, você tem aliados do Bolsonaro fazendo barulho, você tem toda essa atmosfera conflituosa que já foi criada e ela está lá instalada. Então, você tem uma ameaça, o Supremo não vai ceder, ele vai lá e vai fazer mais, ele vai cobrir. É realmente uma situação entre a cruz e a espada, digamos assim. Mariana, para completar, antes do nosso intervalo. Acho que é só importante a gente levar em consideração, né? A Luísa mencionou uma pressão indevida, lembrando que a Lei Magnitsky, ela é criada em 2016, no governo do presidente Obama, para lidar com questões relacionadas a direitos humanos. E aí, se a gente pensa nos próximos passos, alguns analistas falam, né? Quais são as possíveis estratégias que Donald Trump pode utilizar para pressionar o governo brasileiro? Essencialmente 4 frentes: comercial, financeira, militar e cibersegurança. As tarifas e a Magnitsky, de alguma forma, elas já endereçaram as questões comerciais e financeiras. Há dúvidas em relação à parte de cibersegurança e militar, que parece pouco provável, mas acho que cibersegurança é uma coisa importante, assim, para a gente ter no radar.